Em 1973, um jovem e brilhante engenheiro de som estava trancado dentro do lendário estúdio Abbey Road, em Londres. Ele deslizava os dedos pelos faders da mesa de gravação, enquanto a banda Pink Floyd registrava uma das músicas mais assustadoras e geniais já feitas sobre a implacável passagem da vida. A icônica Time, do disco The Dark Side of the Moon. 8 anos depois, esse mesmo homem, carregando o peso daquela experiência e agora liderando seu próprio projeto musical, decidiu que precisava dar a sua própria resposta a essa mesma angústia existencial. Ele compôs uma obra-prima batizada exatamente com o mesmo nome, Time. Mas, em vez do som agressivo de dezenas de relógios despertando e das guitarras rasgadas de David Gilmour, ele escolheu a suavidade de um piano melancólico e uma letra que soava como um abraço de despedida. Esta é a história de como o homem que gravou os Beatles e o Pink Floyd saiu das sombras da mesa de som para criar uma das baladas mais devastadoras, reflexivas e eternas que já tocaram nas rádios FM do mundo inteiro. Para entender a profundidade dessa música, precisamos entender a mente por trás dela. Alan Parsons não era o típico astro do rock. Ele era o mago dos bastidores, um produtor, músico e engenheiro de áudio absurdamente respeitado, que colocou suas mãos em obras colossais como o Abbey Road dos Beatles e Year of the Cat de Al Stewart. Em 1975, cansado de apenas polir o talento alheio, ele se uniu ao genial cantor, compositor e pianista Eric Woolfson. Juntos, eles formaram o The Alan Parsons Project. O conceito da banda era único e desafiava as regras da indústria. Eles eram essencialmente uma banda de estúdio, sem turnês, sem a histeria dos palcos. Um projeto onde Parsons e Woolfson atuavam como os diretores de um filme, convidando dezenas de músicos e vocalistas talentosos para dar vida às suas visões musicais complexas. No final de 1979, a dupla viajou para Paris. O objetivo era gravar o seu 5º álbum de estúdio, The Turn of a Friendly Card. Ao contrário do tempo quase infinito que eles costumavam passar lapidando os discos anteriores, este álbum foi gravado em um tempo recorde de apenas 2 semanas. Toda a sua temática girava em torno da indústria dos jogos de azar, do vício, dos cassinos e do destino cruel dos jogadores compulsivos, com referências diretas a Las Vegas. Musicalmente, era um álbum denso, focado no rock progressivo, com arranjos suntuosos e faixas extremamente dinâmicas. Mas no meio de todas essas músicas sobre apostas, cartas e blefes, havia uma faixa que destoava completamente do resto do disco. Uma canção lenta, despida de urgência, que não falava sobre perder dinheiro na roleta, mas sobre perder a única moeda que não podemos recuperar, os anos da nossa vida. Essa música era Time. Escrita em conjunto por Parsons e Woolfson, a canção marcou um momento histórico para o projeto. Até aquele ponto, Eric Woolfson atuava apenas nos bastidores compondo e tocando o teclado. Time foi a primeiríssima vez em que ele assumiu os vocais principais, e a entrega dele foi de arrepiar a alma. Quando questionado sobre o significado da letra, Alan Parsons foi direto. É uma canção um pouco triste. Acho que ela tem sido uma inspiração para muitas pessoas que estão envelhecendo ou que adoeceram. Ela é muito tocada em funerais. É ligeiramente melancólica, um adeus, talvez para sempre. A genialidade de Time reside na sua metáfora central, que descreve o tempo fluindo como um rio em direção ao mar. Ela é uma meditação introspectiva sobre a nossa fragilidade. O refrão, onde Woolfson canta Time flowing like a river, o tempo fluindo como um rio, o tempo acenando para mim, obriga qualquer ouvinte que já tenha passado dos 40 anos a fazer uma pausa e olhar para trás. A música exige que você confronte os seus arrependimentos, as suas escolhas e a inevitabilidade de que, por mais que tentemos lutar, o rio da nossa existência acabará desaguando no oceano escuro da finitude. E toda essa poesia dolorosa foi embalada em uma composição musical de uma riqueza absurda.
O arranjo combina perfeitamente os elementos do rock de arena com a música clássica e os timbres eletrônicos característicos da virada da década de 80. A introdução de piano executada por Wolfson é excepcional, logo abraçada por uma seção de cordas cinematográfica. A música é tão complexa que, segundo o próprio Alan Parsons, ela é incrivelmente difícil de cantar, pois exige um alcance vocal gigantesco que Eric Wolfson executou com uma precisão assustadora. Além disso, é uma das raras faixas onde você pode escutar a própria voz de Alan Parsons, fazendo os vocais de apoio e o contraponto no fundo, tecendo uma harmonia perfeita. Lançada como single em 1981, a versão editada para as rádios explodiu. Ela alcançou a 15ª posição na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e se tornou um sucesso monumental na lista de adulto contemporâneo. Mas foi em países fora do eixo inglês, especialmente no Canadá e na América Latina, que Time encontrou a sua verdadeira casa. Aqui no Brasil e em toda a América Latina, essa música tornou-se um pilar inabalável das rádios especializadas em flashbacks e nas madrugadas insones. Aquele som limpo, a produção perfeita de Parsons e a dor contida na voz de Wolfson formaram a trilha sonora de inúmeras despedidas e reflexões noturnas de toda uma geração. O Alan Parsons Project encerrou suas atividades em estúdio em 1990, deixando para trás um catálogo de 11 discos e um legado de técnica insuperável. Eric Wolfson, a voz inesquecível que nos lembrou que o tempo foge pelas nossas mãos, faleceu em 2009. A partir dos anos 90, Alan Parsons finalmente levou o som para os palcos, criando o Alan Parsons Live Project, para que o mundo pudesse aplaudir ao vivo o homem que passou a vida inteira criando milagres sonoros atrás de uma mesa de som. Time ficou cravada na história como uma daquelas raras canções que não envelhecem, justamente porque a sua essência é sobre a dor de envelhecer. Ela nos lembra, a cada acorde de piano, que o relógio não para de bater e que o rio não para de correr. E agora, quais memórias essa melodia resgata da sua juventude? Deixe a sua história aqui nos comentários, pois ler as experiências de vocês é o que torna este canal tão especial. Se essa jornada no tempo emocionou você, inscreva-se no canal para nos acompanhar nas próximas histórias e deixe o seu like para apoiar a nossa pesquisa sobre os maiores clássicos da música mundial. Até o nosso próximo encontro. Pausa rápida. Vista a história do rock. Mais de 100 estampas de bandas clássicas te esperando no QR Code ou link fixado.